Queridos e queridas Paz e Bem, que alegria estarmos em mais um programa. Esse programa virtual aqui nas nossas redes sociais tem como finalidade, já falei isso em outros programas, nos fazer conhecer um pouco melhor a espiritualidade de Santa Dulce dos Pobres. É claro que nós conhecemos Santa Dulce por sua prática de caridade, de amor aos pobres, que ela desenvolveu durante toda a sua vida, durante toda a sua trajetória vocacional. Mas Santa Dulce é uma mulher virtuosa. E esse programa Uma Santa e 13 Virtudes tem como objetivo justamente nos fazer conhecer um pouco sobre algumas virtudes que foram muito marcantes na pessoa de Santa Dulce. E hoje nós temos a graça de ter conosco Frei Mário, que é frade capuchinho, capelão das obras sociais Irmã Dulce, e ele vai nos falar um pouco sobre a sensibilidade de Santa Dulce. Santa Dulce é uma santa sensível aos apelos do mundo, aos apelos dos irmãos, essa sensibilidade que floresceu no coração de Santa Dulce e que tocou o coração de outras pessoas. Mas antes de nós começarmos a falar sobre essa virtude, eu vou pedir a Frei Mário que se apresente, que fale um pouquinho dele, da missão aqui nas obras e também na congregação, na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Paz e bem, Frei Mário. Paz e bem, irmã. Sua bênção. Deus abençoe. Então, se apresente um pouquinho pra gente. Pronto, eu sou Frei Mário, né? Sou frade capuchinho, sou sacerdote. Aqui nas obras, eu tenho mais ou menos 12 a 14 anos que trabalho aqui nas obras, já como capelão das obras. E dentro das obras, qual é a minha missão, minha função aqui como capelão? Eu sou aquele padre que vai fazer aquela ponte entre a igreja e a instituição. E dentro da instituição, a gente realiza aquela missão de tudo que acontece numa paróquia, seja os sacramentos do matrimônio, o sacramento do batismo, a unção dos enfermos, a comunhão, momentos de oração. A gente atende os doentes, a gente atende os nossos funcionários, os momentos celebrativos, momentos de oração, e ser uma presença também entre eles, resgatando um pouco daquilo que foi a nossa fundadora, né? Passar dentro da nossa instituição, passar, conviver, dialogar com eles, estar aqui também atento a algumas necessidades que surgem de um pobre, de um paciente que vem, de um morador de rua que às vezes procura a nossa instituição. Então nós somos convidados a ter essa dimensão mais da espiritualidade, da pastoral, mais a questão da fé. Então essa é a nossa missão, é marcar uma presença aqui também, sendo essa presença mais religiosa, levando mais a espiritualidade e colaborando com as obras, com a nossa superintendente, com Maria Rita, nossa superintendente, toda a sua equipe, nessa missão de levar um pouco da fé, um pouco da oração, levar uma palavra, né, e conviver nessa experiência. Mas essa mais ou menos é a nossa missão como capelão, né? Ser realmente essa presença aqui, resgatar um pouco, juntamente com as religiosas, ser essa presença espiritual, mas que também a gente é chamado a agir também na ação e na oração aqui dentro das obras de Irmã Dulce. Essa é mais ou menos a nossa missão aqui. Muito bem, Frei Mário já está anos aqui, né? Nem parece, porque sempre é uma novidade cada vez que Frei Mário está nas obras, e dizer que a presença religiosa tem dado muitos frutos, porque Frei Mário consegue, respeitando a fé de cada um, fazer um trabalho assim de humanização, de espiritualidade muito importante nas obras sociais. É muito querido, discreto, né? Frei Mário é muito discreto, mas assim, muito querido por todo mundo, graças a Deus. E como falei, a gente vai tentar hoje entender essa sensibilidade de Irmã Dulce, né? Irmã Dulce não foi uma religiosa áspera, seca, mas ela tinha esse olhar sensível sobre a realidade na qual estava inserida. Conseguia perceber a vontade de Deus nos acontecimentos da vida. Portanto, foi uma santa sensível, viveu uma sensibilidade muito aflorada. Então, Frei Mário, o senhor que também, né, faz esse trabalho junto às pessoas, como o senhor consegue identificar essa sensibilidade de Santa Dulce? Olha, veja só, é próprio dos místicos, né? É próprio dos santos místicos, né? São pessoas que, vamos dizer assim, por inspiração divina, elas já trazem um diferencial. Elas conseguem ver além. Elas têm um olhar diferenciado, né? Elas conseguem contemplar e muitas vezes ir além
daquilo que muitas vezes humanamente a gente acredita. Então a Irmã Dulce, ela traz isso. Eu acho que ela foi formada, ela foi educada, né, desde a sua infância, no seio da sua família. Mas eu sempre digo que para mim, Irmã Dulce é alguém que ela já trouxe, ela já trazia um dom especial. Eu acho que Deus, ele suscitou, capacitou naquela criança que nasceu em Maria Rita, Deus colocou ali algo sobrenatural naquela menina. E eu acho que a família, na formação que ela teve, desenvolveu e aflorou. Então, a Irmã Dulce, ela tem essa capacidade, porque é próprio dos místicos. Os místicos, eles trazem essa sensibilidade. Eles sabem a fundo, eles sabem tocar, eles sabem ver. E eu acho que a Irmã Dulce, ela tinha isso muito, muito aguçado. Eu acho que ela ia além, ela ia além. Onde a gente via simplesmente um drogado, onde a gente via uma pessoa bêbada, ela via o próprio Cristo. Ela via o ser humano, ela via a pessoa, né? Ela conseguia despir a pessoa de todos os cunhos de julgamento moral e ela ia à essência da pessoa. Então, eu acho que isso era muito forte de Irmã Dulce. Trabalhando aqui nas obras, a gente aqui é uma escola, para mim. Mesmo como frade franciscano, já tendo trabalhado até em outros países, mas ao longo desses anos, eu posso dizer para vocês, no beber com ela, viver com ela o dia a dia, porque eu digo, por que viver com ela? Estar nas obras é estar com a Irmã Dulce 24 horas. E a graça que nós religiosos temos de morar aqui, fazer essa imersão dentro das obras, isso também nos capacita. E a gente vai aprendendo com ela a ver, ela nos modela, ela nos educa, e até a presença dela na nossa vida ela vai tirando de nós muitos preconceitos, muitos esquemas que a gente traz, preconceitos, muitas ideologias, que muitas vezes nos impede de nos aproximar do outro e entrar na essência do ser humano. Ela nos educa. A Irmã Dulce, ela tem isso. Então, sempre que eu medito, sempre que eu olho para ela, eu sinto isso, né? Ela nos ensina a tocar. Ela nos ensina a realmente ir na essência da pessoa. Então ela tem aquela dimensão. Primeiro ela traz a pessoa, ela cuida da pessoa, e é nesse cuidar que aí ela vai expressar para nós a pessoa de Deus. Às vezes eu tenho certeza que ela nem falava de Deus, mas a forma como ela ia, a forma como ela acolhia, como ela cuidava, eu acho que fazia com que a pessoa se sentisse amada e tocada por Deus, mesmo não falando de Deus, mas o seu jeito de fazer, a sua forma de acolher, expressava isso de maneira muito forte, né? Então eu acho que isso é próprio da pessoa sensível. A Irmã Dulce, ela tinha essa sensibilidade, né? Ela tinha esse diferencial, e a gente aprende com ela aqui. A gente aprende, somos formados a cada dia, né? Para nós ela é uma mestra da espiritualidade. Porque vejam só, gente, olha, mesmo sendo franciscana, Irmã Dulce, ela vai enriquecer a espiritualidade franciscana porque ela tem um jeito próprio de fazer. Ela tem um jeito, ela tem uma forma de fazer. Mesmo sendo filha de São Francisco, podemos dizer assim, filha de Santo Antônio, mas ela tem um toque. Irmã Dulce tem algo diferente. Ela tem um diferencial. O jeito de fazer, a forma de conduzir, isso é muito próprio dela, né? Então a gente percebe muito isso aqui. Muito bem. Isso que o Frei diz é interessante, porque outro dia algumas pessoas conversando, inclusive alguns padres e bispos, dizem isso, que a identidade espiritual de Santa Dulce, ela está sendo construída. Claro. Porque é uma santa contemporânea, é uma santa de nosso tempo, e apesar de ter bebido de uma forma muito profunda nas fontes franciscanas, ela traz uma novidade. Com certeza. O Frei Mário sempre diz isso nas homilias aqui, nas missas, que o santo, ele é uma página do Evangelho. Viva! Né? Uma página do Evangelho, é a expressão viva do Evangelho. E o que me chama também a atenção, a partir daquilo que eu faço uma experiência com Santa Dulce, o que me chama a atenção, Frei, também é entender como Santa Dulce tinha essa sensibilidade de compreender a vontade de Deus nos acontecimentos da vida. Como jovem, e outros muitos jovens que conversam comigo, e é um questionamento também que eu me fazia muito no processo vocacional e hoje também, diante de tantas realidades que a gente precisa discernir, qual a vontade de Deus para a minha vida, o que é que Deus quer de mim? E
Deus não vai nos falar muitas vezes de uma forma auricular. Ah, irmã Maiara, faça isso. Mas é nos acontecimentos da vida. E é preciso ter essa sensibilidade. Então, se o senhor puder falar um pouco para nós sobre isso, olhando também para Santa Dulce, como a gente pode, né, florescer essa sensibilidade para perceber a partir da nossa vida, da nossa história, os sinais de Deus na direção da sua vontade. Isso. Olha, geralmente, onde perceber essa vontade? Primeiramente, assim, os santos, eu vejo assim, eles têm uma única direção. Essa direção é Deus, né? E com a irmã Dulce também não foi diferente. Eu acho que o Deus nos inspira, né? Na oração a gente descobre, como a irmã falou, às vezes Deus nos vem me falar com uma voz, mas Ele me inspira. Ele me inspira. E eu digo assim, Deus Ele nos dá o dom, a graça de perceber assim, uma ação na direção do bem, na direção em favor de alguém ou de algo. E aí eu acho que é nessa certeza que Ele nos conduz. Eu acho que quando a gente pensa nele, em Deus, aquela ação é algo que a gente percebe que é para o bem comum ou é para o bem de alguém e Deus nos coloca como instrumento. E assim, a vontade de Deus, eu acredito assim, como irmã Dulce, assim, é porque parece que Deus ele vai nos cercando e ele vai construindo. Quando a gente tem algo para fazer, parece assim, é vontade de Deus, tudo concorre. Ele manda pessoas, ele nos coloca em lugares, em situações. E ali, quando tem de acontecer, acontece. Quando algo na nossa vida, eu creio isso, não é de Deus, Deus ele também manda. Ele manda assim através de algo que aquela coisa não acontece. Mas quando é vontade dele, ele se cerca, ele nos coloca num lugar, ele traz pessoas, ele traz uma fala, algo que nos inspira. E você diz assim, eu estou no caminho certo, né? Por exemplo, se a gente imaginar, eu olho muito para a irmã Dulce e digo assim, quando a obra começou, né? Vejam só, ela bate muitas portas, de repente, ela rezando, não sei se conversando com alguém, ela desperta que a congregação tem um galinheiro. Uhum. Quem imaginaria alguém transformar? Mas você veja, a convicção dela era tão forte, a força interior, a inspiração era tão forte, que tenho certeza que Deus dizia para Santa Dulce, é ali, vai dar certo. E ela veio, e ali a gente, né, diante de toda a diversidade que era, trazer aqueles 70 pacientes para dentro de um galinheiro, ali tudo começou. Uhum. Se hoje nós fôssemos dizer humanamente, a gente não acreditaria. Mas assim nasce. Os santos são assim, né? Os santos, eles nasceram, eles estão à frente de nós. Eles vão à nossa frente. E eles têm algo, por isso que eu digo, a sensibilidade está aí, capaz de ver. Ou seja, ela viu naquele galinheiro a possibilidade de acolher. O que ia acontecer depois, para ela não era importante. Naquele momento, ela tinha certeza que era ali. E veja como a fé, a confiança em Deus, ela vai dando certo, a ponto de depois aquilo ali com naturalidade foi se transformando. Tenho certeza que teve muitos obstáculos, os apertos do dia a dia no galinheiro ali para ajeitar. Mas aos poucos ela foi conseguindo. E a gente, assim, na sensibilidade de irmã Dulce, uma coisa que eu acho importante, só convence quem está convencido, irmã Maiara. Irmã Dulce, com certeza, ela primeiro se convenceu de que era possível e a sua convicção, a sua fé, a sua firmeza fez com que a irmã Dulce agregasse muitas pessoas. Sim. É uma das coisas que eu admiro nela, é como ela conseguiu, como é que ela conseguia atrair pessoas de camadas tão diferentes. Sim. Seja um empresário, seja um médico, seja alguém, um político, mas seja também uma dona de casa, uma adolescente que saía lá do Piauí. Como é que ela conseguia? Porque, na verdade, ela estava convencida. E a convicção dela era tão forte, a forma como ela fazia era tão forte, que isso atrai. É isso que atrai. As pessoas, elas gostam de pessoas que têm convicção, pessoas que sabem fazer. Irmã Dulce, eu acredito que ela tem uma fala, não no sentido da fala autora, mas ela tem um jeito dela, era um jeito que atraía. Então, eu acho que a forma, está convicta daquilo, ela é uma pessoa com certeza muito obstinada, então isso fez com que ela atraísse muitas pessoas. Ela conseguia agregar. Então é uma pessoa que tem uma capacidade de liderança muito grande e ela sabia ver nas pessoas aquilo que cada um poderia ajudar. Ela percebeu isso, porque isso também é uma sensibilidade. Ela disse assim,
ela percebeu o que é que o médico poderia me oferecer, né? O que é que uma dona de casa que se torna voluntária, o que é que um político, o que é que um empresário, né? Eu lembro muito da história do pessoal de uma empresa americana, uma empresa grande que havia uma senhora caída na porta dessa loja, eles estavam chegando a Salvador, uma empresa de grande porte, uma empresa americana. Aquela senhora passou vários dias ali. Eles tentavam ligar para alguém, ninguém nunca foi buscar aquela senhora, mas um dia conseguiram falar com a irmã Dulce. Então, o que aconteceu? Ela não mandou ninguém buscar do hospital. Ela fez questão de ir com sua Kombi buscar aquela senhora. Quando aqueles homens, aqueles empresários americanos, observam para a irmã Dulce a forma como ela pegou aquela mulher, eles acompanharam a irmã Dulce até o albergue Santo Antônio. Quando eles chegam aqui, eles pediram a ela se ela permitia que ele entrasse para ver ela cuidando com suas próprias mãos daquela senhora. A partir daquele dia, ela conseguiu ali grandes colaboradores que foi ajudar a sua obra por muito tempo. E depois pessoas que vieram trabalhar com ela. Então, perceberam naquela mulher a convicção, a forma como ela fazia, ou seja, fez com que ela atraiu outras pessoas. Eles não podiam cuidar, não era o papel dele, mas assim, eles conseguiram se cercar de pessoas através de doações, de médicos voluntários que vieram da América e que puderam ajudar ela nessa construção. Então, a sensibilidade que ela tinha. E a sensibilidade também maior ainda, irmã Mayra, para ver o sofrimento, para ver a dor. As pessoas sensíveis, elas são muito assim, elas vão dizer assim, que elas são dotadas de uma compaixão muito grande. Elas sabem ver a dor, elas sabem ver o sofrimento, elas sabem se colocar no lugar do outro, né? E irmã Dulce também tem isso. Eu acho que ela desenvolveu isso, ela cresceu nela, né? Então, essa capacidade de sentir a dor do outro, de se fazer, é aquilo que nós chamamos a espiritualidade do bom samaritano, né? Não basta ver, não basta sentir, é preciso agir, né? Então, irmã Dulce tem muito isso também. Então, a sua sensibilidade fez com que ela desenvolvesse essa capacidade de ver. O outro para ela não era anônimo, o outro para ela era alguém visível. Ela via, ela se comovia realmente, ela sentia. E dizem a história que ela não podia ver ninguém na rua que ela queria pegar, queria cuidar, né? Muito bem. Santa Dulce é uma santa convicta e sensível. São mais dois adjetivos aí que a gente aprendeu hoje com o Frei Mário. E claro, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que vai ser até um pouco assim difícil, porque Frei Mário já tem tantos anos aqui e de repente seja difícil elencar uma experiência como capelão, né? Porque deve ter várias. Claro. Certo. Mas um fato, Frei, que o senhor já viveu aqui nas obras e que o senhor teve que viver profundamente essa sensibilidade, ou então algo que lhe trouxe essa sensibilidade. Queria que o senhor contasse alguma experiência com essa virtude de Santa Dulce, estando aqui nas obras já há tanto tempo. Olha, uma das virtudes que eu contaria para vocês, eu traria uma experiência muito forte agora nossa na pandemia. Sim. Durante a pandemia, aqui nas obras, o que aconteceu? Nossos vendedores ambulantes, muitas vezes, eles não tinham mais como vender. E o que aconteceu? Eles não tinham recurso. Então, muitos vieram até nós, a mim, Frei Mário, e eles me pediram como ajudá-los nesse momento. Como é que nós, como instituição, como é que a gente poderia ajudar essas pessoas? Qual foi a forma que a gente ajudou? A gente ajudou justamente isso, né? A gente conseguiu, com a liberação, a gente conseguiu alimentar essas pessoas. A gente conseguiu, durante todo esse tempo que eles estavam desempregados, a gente conseguiu que eles tivessem uma refeição. Então, graças à ajuda de colaboradores e graças da própria instituição, a gente conseguiu, durante todo esse tempo, até voltar o período normal, que eles não ficassem com fome. Então, assim, e por que eu digo eu senti isso forte? Porque a gente fica com medo, porque assim, não é algo fácil, porque a instituição também passava e passa por dificuldade. E aí as pessoas, muita gente questionava, mas por que ajudar alguém que trabalha, que está vendendo? Então, mas a nós que convivemos no dia a dia dessas pessoas, a gente sabe que tem dia que eles não vendiam nada, nada. Não era enrolação.
Não era então assim, essa parte foi uma coisa assim que tivemos coragem, né? Eu tive coragem, com a ajuda, de fazer essa coragem, de enfrentar essa realidade. Porque eu pensei, se ela tivesse aqui, ela tinha feito a mesma coisa. E graças a Deus passou, agora cada um pode continuar a sua vida, mas dizer assim. E claro, como também falando de muitas realidades, de muitas coisas que a gente vive dentro do hospital. Que a Mayra falou, de muitos casos. Esse foi o mais recente, mas aqui a gente vê diariamente, né, muitas coisas que a gente faz, né, muitos casos, muitas histórias que a gente, né, poderia contar e poderia falar. Eu sempre digo assim, viver nas obras, trabalhar nas obras, onde eu vejo assim a mão de Irmã Dulce, os desafios que tem, dos problemas, dificuldade administrativa, de pastoral, mas assim, eu gosto, onde eu me alegro é no fruto. São os frutos das obras. É isso que me alegra. Quando eu vejo alguém que recupera uma cirurgia, uma criança lá na pediatria, onde a mãe consegue, né, faz uma cirurgia, onde eu vejo alguém que se recupera no CATA, quando eu vejo a ação na vida das pessoas, então para mim essas outras partes elas são importantes, mas é aí que eu fico feliz. E aí eu digo, nessa hora eu digo, vale a pena, é possível. Quando a gente vê o resultado daquilo que é a ação da obra como um todo, né, na vida das pessoas, né? Quando os funcionários novos chegam, eu sempre digo a eles assim, nós não temos extensão de onde a obra chega. Quando eu falo para eles, né, a gente não sabe onde as obras chegam. Pense aí, gente, quantas pessoas são alimentadas por esta obra? Quantas pessoas recuperam a saúde? Quantos jovens nós formamos através do César, né, do Centro Educacional Santo Antônio? Profissionais de saúde que aqui passa pela nossa casa, né, nas residências que nós temos aqui nas diversas profissões. Pessoas também que dizem para mim, né, com o salário daqui, comprou sua casa, criou seus filhos, né? Então a gente não tem extensão de quando jovens, né, que entram aqui, são capacitados, depois vão trabalhar. Então isso para mim, eu digo sempre, a gente não tem noção onde chega o bem, né, que as obras fazem. Então eu acho que só por isso vale a pena. E a gente diz assim, quer dizer, como alguém diz, né, se ela já trabalhava aqui na Terra, ela continua trabalhando muito mais lá no céu, né? Ainda continua muito. Ela fez por intermédio de Deus e com certeza ela continua, né, fazendo muito, né? Com certeza. E, como diz o ditado popular, é pelos frutos que a gente conhece a árvore. Com certeza. Então, Santa Dulce é uma árvore que deu e continua dando muitos frutos, sobretudo através da sua sensibilidade. Sensibilidade humana, afetiva, social e também, sobretudo, espiritual. Que como Santa Dulce a gente também possa crescer em sensibilidade a fim de sermos instrumentos de Deus na humanidade. Queremos convidar todos vocês a participarem da nossa trezena aqui no Santuário de Santa Dulce. Nós estamos com uma programação que vocês podem ter acesso a essa programação através das nossas redes sociais, Instagram do Santuário. Só seguir que vocês terão lá todas as informações da nossa trezena. Mas, gente, vale a pena vir rezar com Santa Dulce, vir rezar aqui na Capela das Relíquias, rezar com os frades capuchinhos, né? Porque Santa Dulce fez o que fez porque ela tinha um coração orante. Então, que essa trezena também frutifique na nossa alma o desejo de estarmos sempre diante de Deus, para com Ele sempre amar os irmãos. E para concluir este programa, a gente gostaria de pedir a bênção do Frei Mário, né, a bênção sacerdotal, que apesar de ser virtual, a gente crê que essa bênção também chega na casa de cada um de vocês que estão nos acompanhando nesta hora. Tem um pensamento que diz assim, né? A melhor maneira de a gente chegar a Deus é servindo nossos irmãos. E a melhor maneira de chegar a nossos irmãos é amando e servindo a Deus. Por isso, nesse momento, eu quero pedir isso justamente, né? Que Deus, por intercessão de Santa Dulce, Ele venha em nosso auxílio e possa abençoar você, a mim e a cada um de vocês que nos assiste, que acompanham conosco, que comule também nosso coração de muito amor, essa servilidade espiritual que a Irmã Dulce tinha, para que possamos, assim, com certeza, a exemplo dela, né, enriquecer o mundo de amor, porque é isso que vai, com certeza, transformar. Então, que Deus abençoe, que Deus multiplique em nós muitos dons
e que possamos também, exemplo dela, né, ser instrumento, possamos fazer a diferença. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem a todos. Boa festa de Santa Dulce.